Para falar sobre esse assunto, a gente vai tentar entender um pouquinho melhor. Então a gente está recebendo a nutróloga Liliane Opperman e ela vai falar com a gente um pouquinho sobre isso. Durante a reportagem, a gente já estava conversando e lembrando de algumas situações das nossas vidas quando a gente faz dieta. Liliane, seja muito bem-vinda, muito bom ter você aqui. Muito bom estar aqui. Obrigado. Vamos falar de alimentação então? Com certeza. Muda completamente o nosso humor, o tipo de dieta que a gente faz, o tipo de escolha dos alimentos, muda completamente? Pro bom, pro bem e pro mal. É mesmo? Por isso que é importante. A gente sempre pensa que o humor está relacionado só com os acontecimentos da vida e esquece que as nossas escolhas, as pequenas escolhas que a gente faz, seja da alimentação, seja de exercício ou uma horinha a mais que a gente dorme, tudo isso vai fazer bastante diferença. É muito diferente a dieta para a mulher e para o homem, assim, os tipos de alimentos que cada um pode comer? É sim, porque a mulher ela tem uma nuance de variações hormonais durante o mês. Então a gente fala que às vezes no período que é a primeira fase do ciclo menstrual, ela quer mais proteína e às vezes no período final do ciclo, que é próximo da menstruação, ela quer mais carboidrato. Já o homem é algo mais estável, que tem mais a ver com o estilo de trabalho, o horário de treino, né? É muito importante às vezes a pessoa que não se alimenta antes de ir para o exercício, então ela já vai para o exercício fadigada, mal-humorada, fica lá, sabe aquele povo que você vê na academia triste ali, que tá pagando o pecado? É, eu sei bem. Sabe bem? Sei muito bem isso. Às vezes a sua alimentação, você melhorando, você já vai ficar mais feliz Já na pensou? academia. Aline, É deixa eu possível. aproveitar para te perguntar, então, já que você falou desse período pré-menstrual, dá aquela vontade de comer doce. E aí, se a gente come o doce, satisfaz por um lado, fica bem-humorado, mas por outro lado, ai meu Deus, vou ficar triste porque eu vou engordar. O que a gente faz numa situação dessa? Então, o nosso corpo ele não tem uma inteligência seletiva, porque como falta no período pré-menstrual magnésio, cobre, zinco, alguns eletrólitos importantes, a gente não tem aquela coisa, ok, está faltando isso, eu vou comer maçã. Não, a gente fica desesperada para comer alguma coisa que o corpo não consegue entender exatamente. Então a gente vai naquela tentativa e come o chocolate, come o biscoito e aquela coisa que não passa, junta com a ansiedade. A vontade de comer besteira mesmo. Então- Mas, por exemplo, se, né, na hora que dá essa vontade de comer besteira, Mari, como você definiu bem, você vai lá e come uma fruta, porque você vai resolver isso? Vai matar essa vontade ou não vai adiantar nada? Você vai lá comer uma banana, come uma maçã, come uma coisa assim. Eu vou te contar. Se você comer, por exemplo, direto o chocolate, direto uma torta doce, aquilo vai resolver, só que dali a meia hora você vai ficar com fome de novo. Então, se você, por exemplo, comeu a fruta, comeu um cereal, um iogurte, na verdade, você matou a fome. Depois você vai matar à vontade. Aí você vai comer um pedacinho pequeno de chocolate ou uma bolacha apenas. Só que você muda a ordem. Então, por exemplo, primeiro você come uma fruta, aí você come um pedacinho de chocolate. Aí você enganou o corpo e você também fez seu corpo ficar satisfeito, é isso? Na verdade, a enganação é o contrário. É se você não entender o corpo e ir direto pro doce. Aí que você está se enganando e vai engordar, doce. né? Tá. A enganação está aí. Agora, líquido também é muito importante, porque o nosso centro da sede, no nosso hipotálamo, é muito próximo do centro da fome. Então, uma pessoa desidratada, ela pode, por exemplo, ficar alvoroçada para comer. Então, é muito importante não esperar a sede vir. Se a sede veio, é porque alguma coisa está errada. Então, aqui, ó. tomar muito líquido, perfeito. Vocês que falam bastante. Então, hidratar muito o corpo. Não esperar a fome vir. A gente não tem que ter fome, a gente tem que comer para prevenir a fome. Porque se vem a fome, você perde o controle. Aí você vai comer o que tem, o que está na dieta, o que não está também. Então, se você tem um horário, uma regra de 3 Aquele negócio de 3 horas funciona? Funciona. Agora, alguns tipos de dieta, muitas vezes os médicos passam para a gente comer salada, legumes, enfim. É por conta disso, para matar a fome com alimentos saudáveis e depois você complementar com um outro tipo de alimento? Isso, aí você mata a fome, aí depois você vai matar a vontade. Porque, infelizmente, Deus colocou na nossa necessidade, que é a alimentação, um órgão de prazer. Então, é aí que mora o problema. E a gente acaba querendo satisfazer esse prazer em dependência de outros que não... A gente, às vezes, na vida não tem coisas se resolvendo. Então, tá bom, já que eu não ganho um aumento, já que eu não estou bem amorosamente, então eu vou comer. Então, eu vou me satisfazer dessa outra forma. É o tal de descontar na comida mesmo, não é isso? Porque a comida tá ali, tá fácil, não gasta a cabeça, né? Porque você ganhar mais, você tem que gastar, você tem que investir, você tem que ir atrás disso. E satisfazer rapidamente o seu organismo e se enganando, a comida tá ali na geladeira, tá ali no armário. Agora vamos usar nossos 3 exemplos. Posso começar com você, Celso? Claro que pode, eu falo numa boa isso. O Celso, quando ele faz a dieta e só come proteína... Eu faço mesmo. E ele muda o humor dele. Então, bom dia, Celso. Bom dia por quê?
Ele fica assim. Não, ele tá exagerando. Tá exagerando, mas é pro pessoal de casa entender. Mas a real disso, é verdade. Eu até brinquei com eles e já falei isso. Pela primeira vez, agora um pouco menos, porque de vez em quando eu tenho, então eu faço dieta, então eu já sei administrar isso. Eu já não faço ela de forma radical mais. Mas quando eu fiz a primeira vez, que eu realmente cortei, eu fiz o tal do zero carbo, eu fiz isso mesmo, as 2 primeiras semanas, Liliane, eu entendi o que é a TPM. Você entendeu? Eu aprendi a respeitar esse momento, porque eu fiquei com uma TPM e falei pra minha mulher assim, agora sim é o troco. Depois, quando passou isso. Só que o organismo foi se adaptando e ele vai achando outras maneiras de compensar isso. E depois de 2 semanas eu fiquei legal. Mas as 2 primeiras semanas, coitados Mas de vocês. de fato, você sente que é isso que no seu dia a dia te mantém? Pelo tanto que você já emagreceu, por tudo que você aprendeu nesse processo, que é um aprendizado? Sim, foi. Você sente que é isso que fez a diferença? Ou é as suas escolhas pequenas do dia a dia, o que Não, você faz? esse corte da proteína, para mim, do carboidrato, o que foi? Ele foi, eu realmente fiz uma ruptura ali. Então, para ele funcionou para mim, porque ele deu um choque na minha alimentação. E como eu cortei muitas coisas, depois, o que eu fiz? Eu coloquei aos poucos os alimentos de volta na minha vida. Eu não coloquei tudo de uma vez. E então, eu coloquei um alimento por semana. Né? Tudo com acompanhamento. Ele Eu coloquei um por semana. Você começou a melhorar seu humor? Foi. Não? Quando eu ainda estava na dieta da proteína... Demorou. Foram 2 semanas, não, demorou. Depois de 3 meses que eu comecei a fazer isso, quando eu emagreci tudo. Aí eu coloquei os alimentos aos poucos. Quantos quilos você perdeu? Eu perdi 19. Uau, muita coisa. E aí foi bastante. Eu perdi 17, aí depois, na manutenção, eu perdi mais 2, perdi 19. Quanto pesa a paçoca? A paçoca pesa 4. Então você perdeu 4 deles e Não. 3 meses. 5? 5 paçocas desses saíram de você de peso, né? Na verdade, esse peso não era o meu peso. Eu estava acima do peso. Não foi que eu voltei, eu não estava conseguindo voltar para o meu peso. Estava treinando bastante. Eu estava com uma alimentação regrada, mas eu não conseguia perder peso. Não conseguia. Aí eu fiz isso e funcionou. E aí o que eu fiz? E foi importante para mim, né? Eu coloquei aos poucos os alimentos. Eu coloquei de volta 1 por semana. A Edu sabe disso. Aí, como eu me senti muito bem durante a dieta, eu me senti bem, o meu organismo funcionou muito bem, eu consegui fazer exercício, eu fui colocando um de cada vez. Então eu descobri os alimentos que não eram saudáveis para mim, o que eles faziam mal para mim. E esses alimentos eu tirei da minha dieta e aí funcionou. E não aí sofre? Eu consegui. Não, hoje não sofro mais. Mas hoje olha que contradição, ele está falando isso, que fez essa restrição e teve mau humor. E tem muitas pessoas que relatam que o grande mal do século é a depressão, né? E dizem que está muito associado também ao fast food, aquelas comidas que são rápidas ali, que não são ricas em nutrientes, mas que ao mesmo tempo deixam essa sensação de depressão, de infelicidade. Então, quer dizer, são gostosas, são saborosas, mas também trazem felicidade? Porque elas não trazem o que o nosso corpo precisa. Então, ela preenche um volume, ela te dá macronutrientes. O que é macronutriente? É carboidrato, proteína e gordura. E os micronutrientes, que é o que a gente precisa para formar substâncias que estão relacionadas com o nosso humor, com o controle de ansiedade, de saciedade, acabam não se formando, porque a gente precisa de minerais, de vitaminas, de fibras, de uma série de coisas. Por exemplo, fast food não tem fibras. Então, são alimentos que as pessoas acabam ficando constipadas, elas vão ficando intoxicadas. Isso é extremamente ruim. Não é à toa que uma pessoa constipada ela é enfesada, então isso altera totalmente o humor. Né? Aí coloca lá o fast food, uma folha de alface, um tomate, às vezes a pessoa tira. Né? Você tem a opção batata ou você tem a opção maçã? Você vai na opção batata? Então você começa a juntar um monte de coisinhas. Eu sempre falo também, o fast food não é o fim do mundo. Você pode, por exemplo, num momento onde está tudo difícil, está fora do país, a gente vai estar lá com as crianças na Disney e a gente sabe que lá, às vezes você tem um sanduíche, você tem um hot dog. São deliciosos. Claro, nossa, pra mim Jura? uma farra Eu quando não eu gosto como não. desse. Você não gosta? Nossa. Eu gosto. Mas eu falo, é só pedir então o sanduíche sem a batata. Não precisa, já que é fast food, então vamos comer batata, vamos tomar um milkshake, vamos comer isso. Não. Pede o sanduíche sem a batata, pede um suco natural, que é possível. E, assim, se a pessoa estiver em dieta, fica só com uma parte do pão. Aí junta assim, fica com mais proteína e menos o carboidrato. Liliane, a gente acabou se empolgando aqui, porque a gente gosta muito de aprender isso, porque cada entrevista que a gente faz, a gente sai com uma informação e a gente aplica isso na nossa vida. Mas a gente acabou te cortando, você usou o meu exemplo. Não, vamos o exemplo passar. dele, por exemplo. No caso dele, então, por ele só ingerir nessa época proteína, ele pode ficar mal-humorado por conta disso. Com certeza. Fica, né? Então não é recomendado. Não só pode, como tem ficado, ele tá aí não é para nos recomendado. contar. Não. Tá vendo? Então você não faça mais isso. É A recomendado doutora na tá falando reeducação. porque eu falei pra ele, mas amigo falar não adianta. Não, mas Santo agora, de casa não mas faz eu não milagre. posso ser radical. Realmente isso aconteceu, mas funcionou pra mim, você sabe disso. Pra Mari, menos. Pra mim foi bom, pra mim foi agora, bom. eu e a Mariana somos parecidos em um aspecto. Para ela menos, mas para mim, a falta do alimento me deixa mal-humorado. Eu sou consciente disso. Cara, O quando Celso- ele tá com
fome, bicho. Dá alguma coisa pro cara comer, pelo amor de Deus, né, Edu? Porque assim, tem vezes que a gente tá gravando, não para, não almoça, e daí chega 4 horas da tarde, eu tô realmente Tá brabo. mal. Agora posso contar teu segredo? Posso contar aqui para todo mundo? Pode. Outro dia o Edu abriu o camarim dele e falou, Zuca, Mari, olha aqui, se um dia vocês estiverem na emergência de um chocolate, ele abriu o armário e falou assim, tem um chocolatinho aqui. Tem um estoque. Chocolate de emergência. Caso vocês estejam de mau humor, tem um chocolate de emergência aqui no armário. Tô contando que eu sou doutora. Viu? Mas sabe o que é o bom de tudo isso que você está me contando? Ele tem a percepção. E vocês que trabalham com ele sabem que ele funciona assim. Muitas pessoas, elas ficam extremamente mal-humoradas, estressadas, brigam, colocam tudo às vezes a perder na vida, só que não relacionou aquilo porque está sem comer ou porque está comendo mal. Então, se você sabe que você funciona assim, ok, deixar lá. Às vezes ele nem come, só de saber que está lá. É a garantia. Não É igual igual cola na escola. Você leva a cola pra prova. No caso dele, ele come. No caso dele, ele come. Peraí, mas é 1 por dia. Agora eu diminui. Mas é assim, você leva a cola pra escola e tá lá atrás, né? E não necessariamente você vai usar, mas ela te dá segurança. Muitas vezes pra criança é verdade. Não, eu sei, é Você verdade. faz, muitas vezes você decora fazendo. Essa Quer ver parte um é outro verdade. exemplo? Agora, 1 por dia é... Eu tenho muitos pacientes que deixaram de fumar quando eu falei o seguinte, olha, não é para tirar o cigarro da sua vida, deixa na sua bolsa. Se der, tá ali. Se der à vontade, deixa ali. A pessoa passa o mês inteiro sem mexer no cigarro, mas experimenta tirar da bolsa. É o psicológico, Aí a pessoa né? não consegue Tá parar de fumar. E para cada pessoa, por exemplo, pode ter um segredo para o Celso, um segredo para mim, um segredo para a Mari, diferentes para emagrecer, para ter uma vida saudável? Podem, porque cada um tem uma coisa chamada individualidade bioquímica, juntando com a personalidade de cada um, com o relógio biológico, né? Cada pessoa funciona num horário. Às vezes a pessoa funciona melhor à noite. Eu, por exemplo, posso contar para vocês, eu de manhã sou mal-humorada. Eu tô até surpresa comigo que eu tô aqui com vocês, bem feliz, tô ótima, né? Então, geralmente de manhã eu não estou. Então, mas é uma particularidade minha. À noite eu tô ótima. Tá super bem. Sim, acho que a nossa conversa fosse à noite. E tem gente que também não consegue tomar café da manhã, né? Acorda cedo, só consegue ir lá para a hora do almoço comer alguma coisa também. Mas você sabe que isso é um ciclo vicioso, no sentido de não toma café da manhã, vai almoçar, já tem o atraso do café da manhã que aí não você come fez. Mais. Aí come mais ou às vezes não tem tempo, porque você tem outras importâncias do dia e a comida acaba ficando. Só que ela cobra juros à noite. Aí à noite você faz o quê? Come muito. Só que você come e dorme. À noite aquilo tudo fica metabolizando, você acorda enjoado, aquele famoso gosto de cabo de guarda-chuva. A pessoa não consegue tomar um café da manhã de rei. Aí é o café da manhã de mendigo, que é o contrário do que você deve fazer, né? Que é café da manhã de rei, almoço de príncipe, jantar de mendigo. Aí ela vai inverter todo esse processo. Então, a dica que eu dou para começar, não precisa fazer o café da manhã. Às vezes, uma fruta, um café com leite desnatado, ou um chocolatado light, uma barrinha, qualquer coisa é melhor do que nada. Faltou o exemplo da Mariana, a gente vai falar, porque eu e a Mariana temos gostos, a gente gosta das mesmas coisas. No entanto, quando a gente precisa perder peso, a gente tem estratégias diferentes. A Mari falou, da proteína não funciona para mim. Não consigo. Ela fez outra estratégia. Agora, a gente tem um gosto muito parecido. Mas vamos aproveitar que você citou o seu exemplo, posso aproveitar? Claro. Você falou que de manhã você não fica bem humorada. O que você faz, então, já que a gente está combinando alimentos com bom humor? Aliás, parabéns ao pessoal da nossa arte. Mostra lá, Renê. Sensacional. Tá Alimentos para sorrir. Tá muito bonito isso. Parabéns. Vocês são umas feras, viu? Sou fã de vocês aqui. Vocês são impressionantes. No seu caso, por exemplo, e muitas pessoas acordam de mau humor. Minha esposa, por exemplo, a Ana fala, não me dá bom dia de manhã. Então a gente sabe como é isso. O que a gente pode fazer para mudar isso utilizando os alimentos, se é que é possível? É muito possível. Que bom. Me ajuda. Então, por exemplo, já que você pediu para eu citar o meu exemplo. Eu quero. Eu tomo café da manhã no horário que eu acordo, que é por volta de 8h30, 9 horas. Tá. Hoje eu acordei às 6. Perfeito. Não foi aquele café da manhã que eu faço todos os dias, porque eu não estou no meu horário. Mas eu fiz uma vitamina com fruta, aveia, que não me exige a mastigação, então é mais fácil de você engolir, como se fosse para matar a sede. Perfeito. Só que eu coloquei todos os carboidratos, todas as vitaminas e bati. Não perdi tempo, então eu pude dormir mais 10 minutos, isso faz toda a diferença. Se a gente tiver que fazer o café, né, o pão e tal. E estamos aí de bom humor, pelo visto funcionou. Então o que você fez, você adaptou a um horário diferenciado no seu caso. Então, para você, porque você não está com a mesma rotina. Às vezes você não está nem com fome ainda, porque não é o seu horário de comer normalmente. Certo? Certo. Aí você acabou fazendo uma mistura. Mas, por exemplo, qual a escolha de alimentos que a gente pode fazer para melhorar o humor logo cedo? Ovo,
é uma boa escolha. Tá vendo que eu tô sempre de bom humor? Ponto pra você. Yes, uau. Poucos ovos, não mais que 6, 7 ovos. Né? Ele come muito ovo. É. Praticamente o Celso precisa de umas 3 galinhas por dia. Se eu tivesse galinha em casa, você ia precisar de umas 3 Além do galinhas. frango. Olha, nem tudo na vida, quanto mais, melhor, né? É verdade. Não é assim, porque o ovo é bom, então você vai comer 10. Imagina você aqui com 10 cachorrinhos desses, você ia, Não é você ia pequeno? conseguir apresentar o programa. É lindo, maravilhoso, mas é Ia ser uma festa. Não é verdade? É. Isso é uma festa, mas também você ia É, ficar claro, doidão. verdade. Então, tudo na vida tem a quantidade. Perfeito. E é claro que, se você é um cara carnívoro, eu sempre falo que essa quantidade do ovo por semana, por dia, que é ainda um mito, ninguém sabe exatamente o que pode e o que não pode. Para a pessoa que come carne, ela come às vezes no almoço e na janta, não tem problema ela comer 1, 2 ovos por semana. Tá. Para aquela pessoa que às vezes opta por uma refeição proteica do dia, que é a proteína, que é a carne só, o almoço ou a janta, ela pode comer um ovinho. Agora, a clara, ela está liberada, porque ela não tem colesterol, ela não tem nenhum tipo de gordura, ela é proteína O pura. controle realmente está em relação à gema. Exatamente.